gente! Vamos começar nossa primeira aula, sétimo. Maior saudade de vocês, viu? Hoje a gente vai começar, então, com a aula de interpretação de texto do capítulo 9, ok? Vamos lá, sétimo ano, página 318. A gente vai aprender o que é mini-conto. E o que é um mini-conto? Uma história pequena, bem pequenininha, tá bom? E aí vocês têm aqui o mini-conto do dinossauro. E pode parecer bobagem, assim, ele é bem pequenininho, mas vocês têm aqui umas informações sobre esse conto, ele é super famoso, ele ocorreu numa época bem interessante, então, assim, ele é bem legal, por isso que ele foi escolhido para estar aqui, tá bom? Como exemplo para vocês de mini conto. É uma mini história mesmo, tá? Aí vamos lá para 319 para começar os exercícios de interpretação. Então, primeiro, o texto que você leu é considerado por muitos especialistas, olha só, o mini-conto mais famoso do mundo, porque ele foi feito numa época muito importante da ditadura, mais tarde vocês vão ver isso daí. E aí ele pergunta no A, pelo que você leu, o que seria um mini-conto? Já dei a resposta, né? Então tá fácil. Depois, B, a quem interessaria ler contos como esse? Qualquer pessoa, né? Eu acho. 2. Um conto possui elementos essenciais. E aí, para ser uma narrativa, né? E quais elementos você identifica nesse mini conto? Vamos ver. Aí a gente tem essa tabela. Tem lá personagens, então quem participa da história, espaço, onde se passa a história, narrador, quem conta essa história é um personagem também, ou é só um contador, vocês vão colocar aqui pra mim. Tempo, quando acontece, tem uma data certa, é presente, passado, futuro, ou não, ou que período, quanto tempo durou, às vezes durou por alguns dias, alguns meses, aí vocês vão colocar aqui pra mim, tá bom? E a ação, ó, o enredo, que é o que acontece na história, tá? Então é uma festa, é o nascimento de alguém, o que tá acontecendo nessa história, nesse mini conto, tá bom? Vamos pro 3? No 3, ele mostra que foi formado por um período com 2 orações. Vocês lembram que a oração que eu ensinei para vocês? Cada oração precisa de um verbo para existir. Se não tem verbo, é frase. Lembram disso? Então, aqui eu tenho 2 verbos, portanto, eu tenho 2 orações. Então, eu tenho quando acordou e tenho o dinossauro ainda estava lá. Aqui, no quando acordou, qual é o verbo, gente? Acordou. E aqui o dinossauro ainda estava lá? Estava. Muito bem. Aí você tem lá na A. Que verbo compõe a primeira oração? Acabei de falar. Na B. Em que tempo ele está conjugado? Presente, passado, futuro? Qual pretérito? Qual futuro? Aí vocês vão colocar para mim bonitinho. Pesquisa lá. Ah, mas eu não lembro, não tô com a apostila aqui na mão. Não tem problema, está na internet, não tá? Joga lá, conjugador. Lembra que eu falei? Joga no conjugador, coloca o verbo acordar, vocês vão ver lá qual é o acordou. Tá bom? C. Ambiguidade. O que é ambiguidade? É quando eu leio uma frase e ela pode ter 2 sentidos, tá? Ambiguidade é a capacidade de uma palavra evocar mais de um sentido no contexto em que é empregada. Então, nesse contexto aqui, ela pode ter o sentido de dinossauro de brinquedo e pode ter o sentido de dinossauro de pessoa mais velha. Que duplo sentido esse verbo pode ser? Então, está falando do verbo acordar. Que duplo sentido ele pode dar? Nesse mini conto. Imaginem várias formas, várias interpretações. Tudo bem, pessoal? Aí a gente tem aqui o último exercício de hoje, porque eu planejei as aulas certinho, já tá tudo divididinho, tá? O exercício 4, que vai ajudar vocês também a responder esse do acordar, tá? De qual sentido ele tem. Então, se você tiver dificuldade agora de fazer ele, faz esse aqui primeiro, aí você vai sacar o que tá rolando, tá bom? Então, vamos lá, no 4. O texto tá escrito em terceira pessoa. Lembra ele, ela, quando ele acordou, não sei quem, né? Mas não esclarece quem é o protagonista, quem acordou, a gente não sabe. Que sentido teria o texto se o protagonista fosse? Aí vocês têm algumas opções aqui. Então, uma criança, um arqueólogo, um homem,
um outro dinossauro ou o próprio dinossauro, tá? Então vocês vão criar mini contos aqui, que é tudo curtinho, concorda? É uma oração, 2 orações no máximo, igual o mini conto original. Vocês vão criar aqui como se fosse uma continuação, como se um menino acordou e o dinossauro ainda estava lá. Então o que estava acontecendo? Tava brincando com o dinossauro de brinquedo, e aí quando ele acordou, ele dormiu, e aí quando acordou o dinossauro de brinquedo ainda tava com ele, tá? É um exemplo. Aí vocês vão criando para cada personagem aqui. Tudo bem? A partir do 5 nós vamos fazer na próxima aula, pode ver que eu anotei aqui a aula 2, tá? E aí a gente retoma. Pessoal, à tarde tô lá, não esquece de me adicionar no WhatsApp, não esquece de me mandar um ok que assistiu esse vídeo hoje, mesmo que você não tenha nenhuma dúvida, dá um ok pro gostei do vídeo, tal, ou não gostei. Me conta o que você achou do vídeo, se você achou a aula legal ou não, me fala o que você tá pensando, se tem algo que eu possa melhorar, tudo bem? Amo vocês, tô morrendo de saudade, beijo, tchau, tchau!